As mãos de Clara tremiam enquanto segurava os documentos encontrados no escritório trancado, documentos que nunca deveria ter visto. A respiração ficou presa em sua garganta quando as palavras saltaram da página. Acordo de confidencialidade sobre o acidente de Valentina Moretti e indenização para a família Oliveira. O nome de sua própria família estava ali, diante de seus olhos. Valentina Moretti. A esposa falecida do patrão, o homem que Clara servia há quase 3 meses, sem nunca imaginar a verdadeira conexão entre eles. Os passos firmes no corredor denunciavam que Gabriel Moretti estava voltando. Clara tentou recolocar os papéis na gaveta, mas suas mãos tremiam tanto que o porta-retrato sobre a escrivaninha caiu com estrondo, estilhaçando o vidro que protegia a foto da falecida esposa. "O que você está fazendo no meu escritório privado?" A voz grave e fria do patrão milionário congelou Clara no lugar. Quando ela se virou, os documentos ainda em suas mãos, os olhos dele passaram dos papéis para o porta-retrato quebrado. O rosto de Gabriel, sempre controlado e inexpressivo, agora exibia uma mistura de fúria e terror. "Você leu isso?" Não era uma pergunta. "Você matou minha irmã." A voz de Clara saiu quase inaudível, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. O olhar de Gabriel endureceu, mas havia algo além da raiva. Havia dor, uma dor profunda que Clara nunca tinha visto antes. "Você não sabe de nada", ele rosnou, avançando em sua direção. "E agora eu sei exatamente quem você é, Clara Oliveira. Você veio aqui por vingança, não foi? Fingiu ser apenas uma empregada para se infiltrar na minha casa?" Clara recuou até bater na estante de livros. "Eu vim pela verdade, mas eu não sabia. Eu juro que não sabia que era você até agora." Gabriel segurou seu braço com força. "Mentirosa! Como posso acreditar numa palavra sua, quando você escondeu sua identidade todo esse tempo?" Seu rosto estava a centímetros do dela, os olhos escuros brilhando com uma intensidade que a paralisou. Mas para entender como Clara Oliveira chegou a esse momento de revelação devastadora, confrontando o patrão que acreditava ser apenas um homem frio e distante, mas que agora se conecta diretamente à maior tragédia de sua vida, precisamos voltar 3 meses no tempo. Naquela época, Clara era apenas uma jovem à beira do desespero, buscando uma oportunidade para recomeçar, sem saber que estava prestes a entrar na casa do homem que ela jamais imaginou reencontrar. Você já se perguntou como o destino pode te levar de um anúncio de emprego a uma descoberta que vira sua vida de cabeça para baixo? Como o passado pode bater à porta quando você menos espera e obrigar você a escolher entre a dor, o perdão e a verdade? Se histórias cheias de segredos, encontros inesperados e emoções à flor da pele mexem com você, então fica aqui comigo. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta seu nome e cidade aqui embaixo. Eu amo saber quem está vivendo cada capítulo dessas histórias junto comigo. Agora senta, respira fundo e se prepara para acompanhar Clara em uma jornada de perda, descobertas e talvez redenção. O ventilador antigo girava no teto do pequeno apartamento, mal movendo o ar abafado daquela tarde de verão. Clara Oliveira apertava os olhos para as contas espalhadas sobre a mesa de centro desgastada, enquanto rabiscava números em um caderno surrado. Água, luz, aluguel atrasado. E mais uma recusa de emprego recebida naquela manhã. A jovem de 24 anos passou as mãos pelo rosto cansado, tentando afastar a sensação de desespero que crescia em seu peito. O barulho de vidro quebrando no apartamento ao lado a fez levantar os olhos. Pela parede fina, podia ouvir os gritos do vizinho embriagado, sons que traziam memórias dolorosas demais. Clara fechou os olhos por um momento, e a imagem de seu próprio pai, Antônio Oliveira, surgiu vivida em sua mente. Ele deitado no sofá velho, uma garrafa de cachaça vazia tombada no chão, murmurando o nome de Diana entre soluços. Diana, sua irmã mais velha. Diana, que nunca mais voltaria para casa. 5 anos. Clara sussurrou para o apartamento vazio. 5 anos desde o acidente que levara sua irmã.
5 anos desde que seu pai se entregara à bebida. 5 anos tentando manter a cabeça acima d'água, sozinha. O celular vibrou sobre a mesa, interrompendo seus pensamentos. Era uma notificação do aplicativo de busca de empregos que ela havia instalado na semana anterior. Clara pegou o aparelho com avidez, clicando na mensagem. Urgente. Empregada doméstica para mansão em condomínio fechado. Regime de trabalho diurno, 6 dias por semana. Salário acima da média. Requisitos. Discrição absoluta, sem filhos, disponibilidade imediata. O salário mencionado era quase 3 vezes maior que qualquer outro que Clara havia visto em meses de busca. Grande demais para ser verdade. Ela hesitou, o dedo pairando sobre a tela, mas a lembrança do último aviso de despejo falou mais alto. Enviou seu currículo antes que pudesse mudar de ideia. Para sua surpresa, menos de 1 hora depois, recebeu uma ligação. A voz do outro lado da linha era feminina, autoritária, com um leve sotaque que Clara não conseguiu identificar. Senhorita Oliveira, aqui é Helena Castro, governanta da residência Moretti. Recebemos seu currículo. O senhor Moretti precisa de alguém com urgência. Poderia comparecer para uma entrevista amanhã às 9 horas da manhã? No dia seguinte, Clara aguardava no ponto de ônibus às 7 horas, vestindo sua melhor roupa, uma saia preta simples e uma blusa branca cuidadosamente passada. Levava na bolsa todos seus documentos e 2 cartas de recomendação de trabalhos anteriores. Uma delas, ligeiramente exagerada por uma antiga patroa que se compadecera de sua situação. Após quase 1 hora de viagem, Clara desceu em um bairro que nunca havia visitado. As ruas largas eram ladeadas por muros altos com câmeras de segurança. Ela caminhou por mais 15 minutos, sentindo-se deslocada naquele ambiente até encontrar o endereço. Parou diante de um portão imponente de ferro trabalhado, onde o número 48 reluzia em dourado. Ao lado, uma placa discreta informava Residência Moretti. Clara respirou fundo antes de tocar o interfone. Uma voz eletrônica pediu que se identificasse, e segundos depois o portão se abriu com um zumbido suave. Um caminho de pedras polidas conduzia a uma mansão de 3 andares em estilo moderno, toda em tons de cinza e branco, com enormes janelas de vidro refletindo o céu claro. Uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque severo, esperava-a na entrada. Vestia um uniforme impecável e mantinha postura ereta. Seu olhar avaliativo percorreu Clara da cabeça aos pés. Senhorita Oliveira, presumo. Sou Helena Castro, nos falamos ao telefone. Siga-me, por favor. Clara acompanhou a governanta pelo interior da mansão, tentando não demonstrar seu espanto. O hall de entrada, com pé direito duplo e escadaria em mármore, já era maior que seu apartamento inteiro. Tudo ali exalava riqueza, mas também frieza. Nenhuma foto nas paredes, nenhum objeto pessoal à vista. A decoração era minimalista, em tons neutros, como se a casa fosse um showroom e não um lar. Helena conduziu Clara até uma sala que parecia ser um escritório secundário. Indicou-lhe uma cadeira e sentou-se à sua frente, colocando uma pasta sobre a mesa. Analisei seu currículo, senhorita Oliveira. Pouca experiência formal como empregada doméstica, embora tenha trabalhos como faxineira diarista. Por que deveríamos considerá-la para esta posição? Clara endireitou-se na cadeira. Sou organizada, pontual e aprendo rápido, senhora Castro. Nos últimos 5 anos, além dos trabalhos formais, cuidei sozinha da casa e do meu pai doente. Sei que não tenho a experiência ideal, mas garanto dedicação total. A menção ao pai fez Helena erguer uma sobrancelha. Seu pai precisará de seus cuidados durante o período de trabalho? Não, senhora, ele vive sozinho agora. Estamos distantes. Helena assentiu, fazendo anotações. O senhor Moretti é extremamente reservado e exigente. Esta casa funciona com regras estritas. Discrição absoluta sobre tudo que vir ou ouvir aqui dentro. Nada de visitantes, nada de telefonemas pessoais durante o expediente. Seus olhos perfuraram os de Clara. O senhor Moretti raramente interage com os funcionários, mas quando o faz, espera eficiência e invisibilidade. Invisibilidade? Clara perguntou antes que pudesse se conter. Exatamente. Fazer seu trabalho sem ser notada.
O Sr. Moretti trabalha em casa a maior parte do tempo e não aprecia interrupções ou distrações. O terceiro andar, onde fica seu quarto e escritório principal, é absolutamente proibido, exceto quando expressamente solicitado. O mesmo vale para seu escritório no primeiro andar. Nunca entre sem permissão, mesmo para limpeza. Helena deslizou uma folha com o detalhamento das funções. O salário confirmava o valor mencionado no anúncio, fazendo o coração de Clara acelerar. Com aquele dinheiro, poderia pagar suas dívidas em poucos meses e talvez até juntar para um curso superior. Com um tom mais suave, mas ainda profissional, Helena concluiu. Alguma pergunta? Clara hesitou. O Sr. Moretti vive sozinho? Um brilho estranho passou pelos olhos da governanta. Sim, completamente sozinho, e prefere que continue assim. Helena levantou-se. Aguarde aqui. Vou consultar o Sr. Moretti. Se ele aprovar, pode começar amanhã mesmo. Clara ficou sozinha, sentindo o peso da casa silenciosa ao seu redor. Na parede oposta, notou uma pintura abstrata em tons de azul, a única peça com cor em todo o ambiente que havia visto até então. Olhando mais atentamente, percebeu que era uma paisagem marinha, ondas violentas quebrando contra um rochedo solitário. Havia algo perturbador e ao mesmo tempo fascinante naquela imagem. Ouviu vozes abafadas vindas de outra sala, uma masculina e grave, a outra a de Helena. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era tenso. 15 minutos depois, Helena retornou. O Sr. Moretti a aceitou para um período de experiência de 30 dias. Começará amanhã às 7 da manhã. Usará o uniforme fornecido por nós. Alguma dúvida? Clara queria perguntar 1000 coisas. Quem era exatamente seu misterioso empregador? Por que tanta discrição? Por que a casa parecia tão vazia de vida? Mas o olhar de Helena deixava claro que perguntas pessoais não seriam bem recebidas. Nenhuma dúvida, Sra. Castro. Estarei aqui amanhã às 7 horas. Enquanto refazia o caminho para o portão, Clara sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. O nome Moretti ecoava em sua mente como algo familiar, algo que deveria reconhecer, mas a promessa daquele salário empurrou qualquer hesitação para longe. O que quer que esperasse por ela naquela casa silenciosa e fria não poderia ser pior que a vida que levava agora. O som estridente do despertador arrancou Clara do sono às 5 horas da manhã. Ela se levantou rapidamente, ignorando o cansaço que ainda pesava em seus olhos. Enquanto se arrumava, repetia mentalmente as instruções de Helena. Discreta, eficiente, invisível. 3 palavras que definiriam sua nova vida. O céu ainda estava escuro quando Clara chegou ao ponto de ônibus. Durante a viagem, observou a cidade despertando lentamente, tentando acalmar a ansiedade que crescia em seu peito. Às 6 horas e 45 minutos, parou diante do imponente portão da mansão Moretti. Helena a esperava no mesmo lugar do dia anterior, expressão impassível como uma sentinela. Sem dizer palavra, conduziu Clara até um pequeno quarto nos fundos da casa, adjacente à lavanderia. Este é o vestiário dos funcionários. Seu uniforme está no armário 3. Troque-se e venha à cozinha em 5 minutos para receber suas instruções. O uniforme era simples, vestido cinza de mangas curtas com avental branco, meias brancas e sapatos pretos confortáveis. Clara prendeu os cabelos castanhos em um coque baixo, como vira Helena usar, e seguiu para a cozinha. A cozinha da mansão era um espaço impressionante, com bancadas de mármore branco, armários de madeira escura e eletrodomésticos de aço inoxidável que pareciam nunca ter sido usados. Uma mulher mais jovem que Helena, de semblante gentil, preparava café. Esta é Carmen, nossa cozinheira, apresentou Helena. Vem 3 vezes por semana para preparar as refeições do Sr. Moretti. Nos outros dias você apenas aquecerá as refeições pré-preparadas, seguindo instruções precisas. Carmen sorriu timidamente para Clara, mas rapidamente voltou sua atenção à cafeteira quando Helena lhe lançou um olhar reprovador. O Sr. Moretti toma café às 7 horas em ponto no escritório do primeiro andar. Você deixará a bandeja na mesa do corredor e baterá uma vez na porta. Não espere resposta, apenas retire-se.
Helena entregou a Clara uma lista laminada com a programação diária. Horários meticulosamente cronometrados. Limpeza dos cômodos principais entre 8 e 10 horas, lavanderia entre 10 e 11, almoço servido ao meio-dia e assim por diante. Memorize esta rotina. O Sr. Moretti detesta imprevistos. Os produtos de limpeza estão todos etiquetados no armário da área de serviço. Cada superfície tem seu produto específico. Use luvas sempre. Qualquer dano ao mobiliário será descontado de seu salário. Clara assentiu, tentando absorver o turbilhão de informações, enquanto Helena prosseguia com instruções sobre como dobrar os lençóis, a temperatura exata da água para lavar as camisas de seda, os produtos específicos para limpar os painéis de vidro. E o mais importante, Helena baixou a voz. O escritório do primeiro andar é limpo apenas quando o Sr. Moretti não está. Nunca, em hipótese alguma, toque em qualquer documento. O terceiro andar, como já disse, é completamente proibido, exceto quando chamada. Clara engoliu em seco. Entendido, Sra. Castro. Agora prepare a bandeja do café. Uma xícara de porcelana da prateleira superior, café puro sem açúcar, um copo de suco de laranja recém-espremido, 2 fatias de pão integral torrado com geleia de framboesa. Nada mais, nada menos. Com as mãos levemente trêmulas, Clara preparou a bandeja exatamente como instruído. Às 7 horas menos 2 minutos, Helena indicou que a seguisse para entregar o café da manhã. Clara caminhou pelo corredor silencioso, carregando a bandeja com cuidado extremo. Pararam diante de uma porta de madeira escura e Helena indicou uma pequena mesa lateral. Coloque aqui. Bata uma vez e saia. Não olhe para dentro mesmo que a porta esteja aberta. Clara obedeceu, sentindo-se como se estivesse realizando algum tipo de ritual. Bateu suavemente na porta e deu um passo para trás, de olhos baixos. Entre. A voz masculina, grave e autoritária, pegou Clara de surpresa. Ela olhou para Helena, que parecia igualmente desconcertada. O senhor nunca... Helena murmurou, mas então se recompôs. Entre, senhorita Oliveira. O senhor Moretti deseja conhecê-la. Com o coração martelando contra as costelas, Clara pegou a bandeja e empurrou levemente a porta com o ombro. O escritório era um ambiente amplo, com uma parede inteira de estantes de livros, outra de janelas do chão ao teto, com vista para um jardim bem cuidado, e uma imponente mesa de madeira escura ao centro. E atrás da mesa estava Gabriel Moretti. Clara quase tropeçou nos próprios pés. O homem diante dela não se parecia em nada com a imagem que havia construído. Esperava alguém mais velho, talvez obeso e de aparência desagradável. Em vez disso, Gabriel Moretti era um homem de aproximadamente 37 anos, alto, de ombros largos e postura rígida, cabelos negros cuidadosamente penteados para trás, maxilar definido com uma barba por fazer de alguns dias, e olhos de um castanho tão escuro que pareciam negros à primeira vista. A bandeja, senhorita Oliveira. Clara percebeu que estava parada, observando-o. Sentiu o rosto queimar enquanto avançava e colocava a bandeja sobre a mesa. Ele não agradeceu. Apenas examinou o conteúdo com olhar crítico. Helena disse que você não tem experiência. Não era uma pergunta, mas Clara sentiu que deveria responder. Tenho experiência como diarista, Sr. Moretti, mas é minha primeira vez como empregada fixa. Ele ergueu os olhos para ela, e Clara sentiu como se estivesse sendo escaneada. Seu olhar era penetrante, calculista, completamente desprovido de calor. As regras desta casa são simples, mas inegociáveis. Helena já deve tê-las explicado. Ele pegou a xícara de café, observando o líquido negro antes de tomar um pequeno gole. Eficiência e discrição são tudo o que exijo. Nada do que vir ou ouvir aqui deve sair destes muros. Seu trabalho acontece preferencialmente quando não estou por perto. Sim, senhor, Clara respondeu, mantendo os olhos baixos. Se precisar de algo, dirija-se a Helena. Não me incomode com questões triviais. Ele fez uma pausa, colocando a xícara de volta no pires com precisão milimétrica. O café está morno. Clara sentiu um frio na espinha. Peço desculpas, senhor.
Vou providenciar outro imediatamente. Não será necessário. Apenas garanta que não se repita. Ele voltou sua atenção para os documentos sobre a mesa, clara indicação de que a conversa estava encerrada. Clara recuou até a porta, sentindo as pernas fracas. Quando saiu para o corredor, encontrou Helena com expressão tensa. O café estava morno, sussurrou Clara, mortificada. Para sua surpresa, Helena não a repreendeu. Pelo contrário, um breve lampejo de compreensão suavizou seu semblante normalmente severo. Venha comigo, disse a governanta em voz baixa. Preciso lhe contar mais algumas coisas sobre esta casa. Na pequena sala dos funcionários, Helena serviu uma xícara de chá para Clara, cujas mãos ainda tremiam levemente. O comportamento da governanta havia mudado sutilmente, como se a breve entrevista com Gabriel Moretti tivesse quebrado alguma barreira invisível. O Sr. Moretti nem sempre foi assim, Helena disse finalmente, olhando para um ponto distante na parede. Houve um tempo em que esta casa era cheia de vida, de risos. Clara olhou para ela, curiosidade vencendo o nervosismo. O que aconteceu? Helena hesitou, como se considerasse quanto poderia revelar. Uma tragédia, há 5 anos. A senhora Valentina, esposa dele, faleceu em um acidente de carro. Desde então, ela não completou a frase, mas o significado estava claro. Sinto muito, Clara murmurou, sentindo uma estranha pontada no peito. 5 anos atrás. O mesmo tempo que... O Sr. Moretti nunca superou a perda, Helena continuou. Por isso as regras, a necessidade de controle absoluto, a reclusão. Ele praticamente vive para o trabalho agora. Clara assentiu, mas algo não se encaixava. O nome Moretti continuava a ecoar em sua mente como uma memória nebulosa tentando emergir. 5 anos atrás. Seria apenas coincidência? Bem, chega de conversa. Helena levantou-se abruptamente. Temos muito trabalho. Hoje você começará pela limpeza da sala de estar e da sala de jantar. Lembre-se, eficiente e invisível. Enquanto seguia Helena pelo corredor, Clara não conseguia afastar a sensação perturbadora de que havia entrado não apenas em uma casa estranha, mas em um quebra-cabeça cujas peças estavam de alguma forma conectadas à sua própria vida. A primeira semana na mansão Moretti passou como um borrão de tarefas meticulosas e silêncio opressivo. Clara rapidamente aprendeu a caminhar pelos corredores quase sem fazer ruído, a limpar os ambientes deixando-os imaculados, a servir refeições com precisão cronometrada e, principalmente, aprendeu a se tornar invisível. Gabriel Moretti era como um fantasma na própria casa. Clara o via apenas de relance, entrando em seu escritório, saindo para reuniões em seu carro luxuoso, ocasionalmente atravessando o hall em direção à escada proibida que levava ao 3º andar. Ele nunca a cumprimentava, nunca reconhecia sua presença, além de um ocasional aceno de cabeça quase imperceptível. Na quinta-feira, enquanto aspirava cuidadosamente o tapete da sala de estar, Clara notou algo pela primeira vez. Não havia uma única fotografia pessoal em toda a casa. Nenhum retrato de família, nenhuma lembrança visível do passado. Apenas quadros abstratos, esculturas modernas e, ocasionalmente, alguma fotografia de paisagem, sempre lugares remotos e solitários. Helena, Clara perguntou durante o almoço dos funcionários quando Carmen já havia saído. Não existem fotos da senhora Valentina na casa? A governanta levantou os olhos de seu prato, a expressão cautelosa. Por que pergunta isso? Curiosidade, Clara respondeu tentando soar casual. Você falou que eles foram casados e... Não é saudável ser curiosa nesta casa, senhorita Oliveira. Helena interrompeu, mas seu tom estava mais próximo de um conselho do que de uma reprimenda. Após um momento de silêncio, a governanta suspirou. Todas as fotos foram removidas depois do acidente. O Sr. Moretti não suportava ver o rosto dela. Disse que o lembravam do que havia perdido. Clara assentiu, sentindo uma estranha compaixão pelo homem frio e distante que a empregara. Deve ter sido um choque terrível. Foi. Helena parecia perdida em lembranças.
Eles estavam voltando de um jantar. O carro perdeu o controle em uma curva. A senhora Valentina morreu na hora. O Sr. Moretti ficou internado por semanas. Uma sensação gelada percorreu a espinha de Clara. Um acidente de carro, 5 anos atrás, exatamente como sua irmã Diana. Quando isso aconteceu exatamente? Perguntou, tentando manter a voz firme. 15 de julho. Fará 5 anos no próximo mês. Clara sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. 15 de julho. A mesma data em que Diana morrera. Coincidência. Sua mente rapidamente fez as conexões. O nome Moretti que não conseguia situar. O acidente. A data. Mas não podia ser. Seria possível que... Você está bem? Helena perguntou, notando sua palidez. Sim, só... Lembrei de algo que preciso resolver no fim de semana. Clara forçou um sorriso. O Sr. Moretti estava dirigindo quando aconteceu? Helena franziu a testa. Por que todas essas perguntas? Não acho apropriado discutir os detalhes pessoais do patrão. Desculpe, não foi minha intenção ser intrometida. O resto do almoço transcorreu em silêncio, mas a mente de Clara fervilhava. Precisava descobrir mais, confirmar se havia alguma conexão real ou se tudo não passava de coincidências perturbadoras. Na sexta-feira à tarde, Clara limpava o corredor do primeiro andar quando notou a porta do escritório entreaberta. Gabriel não estava. Havia saído para uma reunião de negócios há 2 horas. Segundo Helena, ele raramente voltava antes do jantar quando tinha compromissos externos. Clara hesitou, olhando para ambos os lados do corredor. A curiosidade e a necessidade de respostas falaram mais alto. Empurrou levemente a porta e entrou no escritório. A luz da tarde entrava pelas amplas janelas, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. Clara caminhou cuidadosamente até a mesa, observando os objetos meticulosamente organizados. Porta-canetas de prata, bloco de notas em papel timbrado, laptop fechado. Nada pessoal. Seus olhos foram atraídos para uma prateleira lateral, onde repousava um pequeno objeto, que destoava do restante da decoração impessoal. Uma caixa de madeira entalhada. Com o coração acelerado, Clara aproximou-se e abriu a tampa cuidadosamente. Dentro havia uma aliança de ouro, um lenço de seda com as iniciais VM. Bordadas e uma fotografia. Clara pegou a foto com dedos trêmulos. Mostrava uma mulher jovem e radiante, cabelos dourados caindo em ondas suaves pelos ombros, sorriso luminoso. Valentina Moretti. Clara nunca a tinha visto antes, mas algo naquele rosto despertou uma vaga familiaridade. O som repentino de passos no corredor fez seu coração disparar. Rapidamente, Clara recolocou a foto na caixa, fechou a tampa e voltou para perto da porta, fingindo limpar a maçaneta com um pano que trazia no bolso do avental. Helena apareceu na porta, arqueando uma sobrancelha. O que está fazendo aqui? O escritório só deve ser limpo às segundas, quartas e sextas pela manhã. A porta estava entreaberta. Clara improvisou. Achei que deveria verificar se estava tudo em ordem antes de fechá-la. Helena a estudou por um momento, claramente desconfiada, mas não insistiu no assunto. O Sr. Moretti ligou. Voltará mais cedo hoje. Prepare o chá e leve para o jardim de inverno. Ele estará lá em 20 minutos. O jardim de inverno era uma estrutura de vidro e metal anexa à ala oeste da mansão, repleto de plantas tropicais e uma pequena fonte decorativa. Era um lugar surpreendentemente vivo em uma casa tão estéril. Clara nunca havia visto Gabriel utilizá-lo antes. Preparou o chá conforme as instruções de Helena. Earl Grey sem açúcar, uma fatia de limão. Levou a bandeja para o jardim de inverno, colocando-a sobre a mesa de ferro forjado. Estava prestes a sair quando Gabriel entrou. Ele parecia diferente. A gravata afrouxada, o paletó ausente, o semblante mais cansado do que o habitual. Parou brevemente ao vê-la, como se tivesse esquecido que havia pedido o chá. Senhorita Oliveira, ele disse, num raro reconhecimento de sua presença. O seu chá, Sr. Moretti. Com licença. Clara fez menção de sair seguindo o protocolo de invisibilidade. Espere. A palavra a fez congelar no lugar.
Era a primeira vez que ele a chamava para qualquer coisa além de instruções impessoais transmitidas por Helena. Gabriel caminhou até a fonte, observando a água que caía suavemente. De costas para ela, disse: Valentina amava este lugar. Passava horas aqui, lendo, cuidando das plantas. Sua voz tinha uma qualidade diferente, quase vulnerável. Hoje faria 35 anos. Clara permaneceu imóvel, incerta sobre como reagir a esta súbita abertura. Desculpe, ele disse abruptamente, como se tivesse acordado de um transe. Não sei por que estou dizendo isso. Pode se retirar. Meus sentimentos, senhor, Clara disse suavemente. Deve ser um dia difícil. Gabriel se virou surpreso, como se tivesse esquecido que ela ainda estava ali ou que havia pedido que esperasse. Por um momento, seus olhos encontraram os dela, não mais frios e calculistas, mas cheios de uma dor contida que a fez pensar em seu próprio pai. É sempre difícil, ele disse finalmente. Alguns dias apenas... mais. Clara assentiu. Entendo. Eu também. Ela parou, percebendo que estava prestes a compartilhar sua própria perda, algo completamente inapropriado na relação patrão-empregada. Gabriel a estudou por um momento, como se realmente a visse pela primeira vez. Você também o quê? Nada importante, senhor, Clara respondeu rapidamente. Com licença. Enquanto se afastava, sentiu o olhar dele queimando em suas costas. Aquela breve troca de palavras, aquele raro momento de humanidade, havia mudado algo sutil entre eles. Clara não sabia definir exatamente o que, mas sentiu um aperto inexplicável no peito. Naquela noite, ao retornar para seu pequeno apartamento, Clara finalmente cedeu ao impulso que havia resistido durante toda a semana. Abriu uma caixa empoeirada que guardava no fundo do armário, a caixa com as pertences de Diana. Entre os itens, encontrou o recorte de jornal sobre o acidente que matara sua irmã. Seus olhos percorreram o texto familiar, detendo-se no parágrafo que descrevia o acidente na estrada litorânea. Uma colisão entre dois veículos. O motorista do segundo carro, uma mulher não identificada, morrera instantaneamente. Diana falecera a caminho do hospital. Clara sentiu um calafrio. Seria possível? Valentina e Diana no mesmo acidente. Se fosse verdade, isso significava que Gabriel Moretti estava de alguma forma conectado à morte de sua irmã. A pergunta que não queria calar era: ele sabia quem ela era? O domingo amanheceu cinzento e chuvoso, combinando com o estado de espírito de Clara. Depois de uma noite mal dormida, repleta de pesadelos onde os rostos de Diana e Valentina se misturavam em um acidente interminável, ela tomou uma decisão. Precisava visitar seu pai. Antônio Oliveira vivia em uma pequena casa nos subúrbios, herança da falecida avó de Clara. Os primeiros pingos de chuva caíam quando ela tocou a campainha, esperando ansiosamente enquanto ouvia passos arrastados, aproximando-se da porta. Clara! A surpresa era evidente no rosto envelhecido prematuramente de Antônio. Aos 55 anos parecia ter 70. Cabelos ralos e grisalhos, rosto marcado por rugas profundas, olhos injetados com o brilho opaco característico de quem bebeu na noite anterior. Oi, pai. Posso entrar? A casa estava em estado deplorável. Louça suja empilhada na pia, garrafas vazias espalhadas pela sala, cheiro de mofo e comida estragada pairando no ar. Clara respirou fundo, resistindo ao impulso de começar a limpar imediatamente. A que devo a honra? Antônio perguntou com uma ponta de amargura, enquanto se deixava cair em uma poltrona desgastada. Faz o quê? 2 meses que não aparece? Estive ocupada, Clara respondeu, sentando-se no sofá. Consegui um emprego novo. Estou trabalhando em uma casa grande como empregada doméstica. Limpando a sujeira dos ricos enquanto seu velho pai vive nesse buraco. Ele passou a mão pelo rosto cansado. E onde é esse emprego maravilhoso? Clara hesitou. Na mansão de um empresário, Gabriel Moretti. O efeito foi instantâneo. Antônio endireitou-se na poltrona, os olhos subitamente alertas. O quê? Você está trabalhando para o Moretti? Sua voz tremeu de raiva. Como você pôde, Clara?
Como pôde trabalhar para o homem que... Ele parou abruptamente como se tivesse dito demais. O homem que o quê, pai? Clara inclinou-se para a frente, o coração martelando. O que Gabriel Moretti tem a ver com a gente? Antônio levantou-se, cambaleando até a cozinha. Clara o seguiu, observando enquanto ele abria uma garrafa de cachaça com mãos trêmulas. Pai, por favor, é 9 horas da manhã. Preciso disso para falar sobre aquela noite. Ele tomou um gole longo fazendo uma careta. Você realmente não sabe? Nunca leu os jornais? Nunca pesquisou? Eu sei que Diana morreu em um acidente. 2 pessoas no outro carro também morreram. O que mais deveria saber? Antônio riu, um som amargo e vazio. 2 carros, 4 pessoas. Diana e aquele namorado sem futuro, Pedro. No outro carro, a esposa do Moretti, que estava dirigindo embriagada, e o próprio Moretti. Ele tomou outro gole. Ele sobreviveu, claro que sim. Gente rica sempre sobrevive. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Gabriel Moretti estava no carro com Valentina na noite do acidente? Estava. E sabe o que ele fez depois? Enterrou tudo. Usou dinheiro e influência para manter seu nome e o da esposa fora dos jornais. Antônio bateu o copo na mesa. Ofereceu dinheiro para a gente ficar quieto, como se a vida da minha filha pudesse ser comprada. Mas você aceitou, Clara disse lentamente, as peças se encaixando. É por isso que nunca passamos necessidade, mesmo depois que você perdeu o emprego. A expressão culpada de Antônio confirmou sua suspeita. O que você queria que eu fizesse? Lutar contra um milionário nos tribunais? Já tínhamos perdido Diana. Pelo menos o dinheiro ajudou a pagar sua escola, suas coisas. Clara fechou os olhos, tentando processar tudo. Gabriel Moretti estivera no carro com Valentina. Valentina estava dirigindo embriagada. Diana e seu namorado Pedro estavam no outro veículo. 4 pessoas, 2 sobreviventes, Gabriel e Pedro. E durante 5 anos, seu pai vinha recebendo dinheiro de Gabriel. Por que nunca me contou isso? Para quê? Para você carregar mais esse peso? Antônio balançou a cabeça. Você precisa sair desse emprego, Clara. Agora. Não pode trabalhar para o homem que arruinou nossa família. Não foi ele quem estava dirigindo, Clara disse mais para si mesma do que para o pai. Foi a esposa dele. E você acha que isso faz diferença? Antônio elevou a voz. Aqueles 2 estavam voltando de uma festa, ambos embriagados. Ele deixou a mulher dirigir naquele estado. E depois usou o dinheiro para comprar nosso silêncio, para proteger a imagem da empresa e a memória da esposa. Clara levantou-se, sentindo-se subitamente sufocada. Preciso ir. Preciso pensar. Clara! Antônio agarrou seu braço. Prometa que vai sair desse emprego. Prometa que não vai continuar trabalhando para ele. Ela se desvencilhou gentilmente. Não posso prometer isso agora, pai. Preciso entender melhor o que aconteceu. Tudo. A chuva caía com força quando Clara saiu. As palavras do pai ecoando em sua mente. Agora compreendia porque o nome Moretti lhe soava familiar. Provavelmente o ouvira nas discussões abafadas entre seu pai e os advogados nos dias caóticos que se seguiram ao acidente. Mas ainda havia lacunas, coisas que não faziam sentido, e Clara precisava preenchê-las. Na segunda-feira, Clara retornou à mansão com um novo propósito. Cada corredor, cada cômodo, cada objeto parecia guardar segredos relacionados à tragédia que unia sua vida à de Gabriel. Observava-o com outros olhos agora, não mais como o patrão distante e frio, mas como alguém cuja dor espelhava a sua própria. Durante a manhã, enquanto organizava a despensa conforme as instruções de Helena, Clara ouviu vozes alteradas vindas do escritório. A curiosidade foi mais forte. Aproximou-se silenciosamente da porta que estava entreaberta. Você não pode continuar assim, Gabriel. A voz era masculina, mas não pertencia a Gabriel. Isolado nesta casa, afundado em culpa e trabalho, já se passaram 5 anos. Não me diga como viver minha vida, Ricardo. A voz de Gabriel soava tensa, controlada. Só porque é meu irmão não significa que tenha esse direito. Alguém precisa dizer. A voz de Ricardo elevou-se. Valentina está morta. Você sobreviveu.
Não foi culpa sua que ela insistiu em dirigir naquela noite. Eu deveria ter impedido. Ninguém conseguia impedir Valentina quando ela decidia algo, você sabe disso. Houve um momento de silêncio tenso. Então Gabriel falou novamente, sua voz mais baixa. Você viu os papéis do acordo com a família Oliveira? O prazo da última parcela está chegando. Clara congelou, o coração batendo tão forte que temia que pudessem ouvi-lo do escritório. Sim, está tudo organizado, Ricardo respondeu. O advogado já preparou a documentação final. Depois desse pagamento, o acordo estará concluído. Não entendo por que você insiste em supervisionar pessoalmente cada detalhe disso. É só dinheiro, Gabriel. Não é só dinheiro. A voz de Gabriel estava carregada de uma emoção que Clara nunca ouvira antes. É sobre responsabilidade. 2 pessoas morreram naquela noite por causa de nós. Por causa de Valentina, Ricardo corrigiu. E aquele rapaz sobreviveu, não foi? Pedro alguma coisa. Soube que está vivendo no exterior agora. Clara recuou, incapaz de continuar ouvindo. Pedro estava vivo. O namorado de Diana sobrevivera ao acidente. Como nunca soubera disso? Por que seu pai nunca mencionara? Mais perguntas sem respostas. No final do dia, enquanto preparava o jantar para Gabriel, conforme as instruções deixadas por Carmen, Clara tomou uma decisão. Precisava investigar mais profundamente. Se Pedro estava vivo, talvez pudesse contactá-lo, descobrir sua versão dos fatos. Após servir o jantar e receber a dispensa de Helena, Clara não foi diretamente para casa. Em vez disso, dirigiu-se a uma biblioteca pública que ficava aberta até tarde. Sentada diante de um dos computadores, digitou no buscador: Acidente rodovia costeira 15 de julho, 5 anos atrás. Os resultados eram escassos. Uma breve nota no jornal local, mencionando um acidente fatal na estrada litorânea. 2 mortos, 2 feridos. Nenhum nome. Clara tentou mais algumas combinações de palavras-chave, incluindo Diana Oliveira e acidente fatal. Finalmente, encontrou um artigo mais substancial em um site de notícias arquivadas. O texto mencionava Diana pelo nome e idade, bem como Pedro Santos, 25 anos, que permanece hospitalizado em estado grave. Nenhuma menção aos ocupantes do outro veículo. Clara clicou em mais alguns links, até encontrar uma nota curta sobre a recuperação de Pedro Santos após o acidente, mencionando que ele havia se mudado para Portugal para recomeçar a vida após a tragédia. O artigo datava de 4 anos atrás. Enquanto o site carregava outra página, Clara ouviu uma voz familiar atrás de si. Pesquisando sobre seu passado, senhorita Oliveira. Clara virou-se bruscamente. Gabriel Moretti estava parado a poucos metros, o rosto ilegível, os olhos fixos na tela do computador, onde o nome de Diana aparecia destacado. O tempo pareceu congelar. Clara encarou Gabriel, suas mãos congelando sobre o teclado. Na tela, o nome de Diana ainda piscava como uma acusação silenciosa. O coração de Clara batia tão forte que parecia ecoar pelo silêncio da biblioteca. Senhor Moretti, ela conseguiu dizer, fechando rapidamente a janela do navegador. Eu não esperava. Claramente. Ele aproximou-se, puxando uma cadeira para sentar ao lado dela. Sua proximidade fez Clara sentir o aroma sutil de sua colônia, misturado com algo que ela não conseguia identificar. Culpa, talvez? Diana Oliveira. Ele repetiu, os olhos fixos nela. Esse era o nome da sua irmã, não era? Não havia sentido negar. Clara assentiu lentamente. Como você soube? Gabriel inclinou-se na cadeira, estudando-a com uma intensidade que a fez sentir-se exposta. Oliveira não é um sobrenome tão comum nesta cidade, e eu te memorizo certos detalhes do passado. Ele fez uma pausa. Você veio trabalhar para mim sabendo quem eu sou? Não, Clara respondeu rapidamente. Eu juro que não. Só descobri hoje quando visitei meu pai. Ela hesitou, então decidiu por completa honestidade. Ele me contou que havia um acordo financeiro entre vocês. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se sentisse dor física. Quando os abriu, havia algo novo em sua expressão.
uma vulnerabilidade que contrastava drasticamente com o homem frio que ela conhecia. Eu supunha que você soubesse desde o princípio. Quando Helena me mostrou seu currículo, ele passou as mãos pelo rosto. Oliveira, 24 anos. A idade batia. Pensei que você tinha vindo em busca de vingança ou algo mais. Vingança? Clara franziu a testa. Por quê? Por minha esposa ter matado sua irmã. As palavras saíram cruas, diretas, como se ele precisasse forçá-las para fora. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Meu pai me contou que ela estava dirigindo, que estava bebida, mas também disse que você estava ferido, que quase morreu também. Gabriel riu um som sem humor. Quase morrer não apaga responsabilidades. Eu deveria ter parado ela. Deveria ter tomado as chaves, pedido um motorista. Em vez disso, você sobreviveu a um acidente que ninguém poderia prever. Clara interrompeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. E você está se punindo há 5 anos por estar vivo. Eles ficaram em silêncio por longos momentos. A biblioteca estava quase vazia. Apenas alguns estudantes dispersos em outras mesas. Clara observou enquanto Gabriel lutava com algo internamente. Venha comigo, ele disse finalmente, levantando-se. Não posso ter essa conversa aqui. Clara hesitou, então assentiu. Seguiu-o para fora da biblioteca, para o estacionamento onde seu carro luxuoso aguardava. Ele abrindo a porta do passageiro para ela, um gesto de cortesia que parecia estranho, considerando sua habitual frieza. Durante a viagem de volta à mansão, nenhum dos dois falou. Clara observava as luzes da cidade passando pela janela, sua mente um turbilhão de perguntas e emoções confusas. O homem ao seu lado não era mais apenas seu patrão distante. Ele era parte da tragédia que definira sua vida. De volta à mansão, Gabriel a conduziu não ao escritório formal, mas à biblioteca pessoal no 2º andar. Um espaço que Clara nunca vira antes. Estantes do chão ao teto, poltronas de couro, uma lareira apagada. Era mais acolhedor que qualquer outro ambiente da casa. Sente-se. Ele indicou uma das poltronas enquanto servia 2 copos de uísque de uma garrafa cara. Ofereceu um a ela. Eu não bebo durante o trabalho. Clara começou, mas então parou. Embora não tenha certeza se ainda sou sua funcionária. Você é, Gabriel disse simplesmente. Se quiser continuar sendo. Ela aceitou o copo, mais por algo para fazer com as mãos do que pelo desejo de beber. Gabriel sentou-se na poltrona oposta, o copo descansando em sua coxa. Posso te contar algo que nunca contei a ninguém? Ele não esperou sua resposta. Naquela noite, Valentina e eu havíamos brigado. Durante o jantar, durante toda a semana anterior, ela queria filhos, eu dizia que não estávamos prontos. Ela achava que minhas desculpas eram apenas pretextos. Clara tomou um pequeno gole do uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta. No caminho de volta, a discussão continuou. Ela estava furiosa comigo, eu estava irritado com ela. Quando ela disse que ia dirigir, eu deixei que fosse. Uma forma mesquinha de punição, talvez. Uma demonstração infantil de que eu não ia ceder em tudo. Sua voz quebrou ligeiramente. Quando vi o carro vindo na direção contrária, quando senti o impacto, eu soube que havia matado minha esposa com minha teimosia. Você não matou ninguém, Clara disse suavemente. Uma decisão ruim, talvez, mas não foi assassinato. Gabriel a olhou nos olhos. Como você pode dizer isso? Sua irmã morreu por causa de nós. Minha irmã morreu porque estava no lugar errado, na hora errada. Assim como sua esposa, assim como você. Clara surpreendeu-se com sua própria voz firme. Vingança não vai trazê-la de volta. Eu aprendi isso durante 5 anos de terapia. Algo mudou na expressão de Gabriel. Você fez terapia? Passei 2 anos tentando colocar a culpa em alguém, nos médicos que não conseguiram salvá-la, em Pedro por tê-la levado para aquela festa, em mim mesma por ter brigado com ela naquela tarde. Clara parou, recordações dolorosas surgindo. Era mais fácil culpar alguém do que aceitar que não havia ninguém realmente responsável. E agora? Gabriel perguntou. Agora que você sabe que eu estava no carro. Clara considerou a pergunta cuidadosamente. Agora sei que você também esteve carregando esse peso.
E tenho pensado... Ela pausou. Acho que Diana e Valentina não quereriam que continuássemos assim. Gabriel colocou o copo na mesa lateral, esfregando as têmporas. Às vezes tenho sonhos onde consigo mudar aquela noite. Onde consigo fazer tudo diferente. Eu também, Clara admitiu. Sonho que consegui impedi-la de sair, que disse as palavras certas para fazê-la ficar em casa. Eles ficaram em silêncio contemplativo, compartilhando uma dor que só eles dois poderiam verdadeiramente compreender. Clara percebeu então a estranha ironia da situação. Ela, a irmã da vítima, consolando o homem que havia sido parte da tragédia. Mas de alguma forma, parecia certo. Por que você continua trabalhando aqui? Gabriel perguntou subitamente. Sabendo de tudo isso? Clara pensou na pergunta. Talvez porque eu precise disso. Talvez porque você precise. Ela o encarou diretamente. Ou talvez porque fugir não resolve nada. Eu fugi do meu pai quando descobri sobre o dinheiro. Fugi dos amigos de Diana. Fugi de tudo que me lembrava dela. E o que você encontrou? Vazio, ela respondeu. Um apartamento pequeno, um trabalho atrás do outro, e a mesma dor que eu carregava antes. A única diferença era que agora eu estava sozinha. Gabriel assentiu lentamente. Eu me isolei nesta casa pensando que seria mais fácil, que trabalhar 14 horas por dia, manter todos à distância, seria uma forma de escapar. E funcionou? Por um tempo. Ele olhou ao redor da biblioteca. Então você apareceu, com sua determinação silenciosa, sua presença constante, mas não intrusiva. E eu comecei a pensar que talvez, apenas talvez, não tivesse que carregar tudo sozinho para sempre. Clara sentiu algo se movendo em seu peito, não muito diferente da sensação que tivera no jardim de inverno, quando Gabriel compartilhara pela primeira vez algo pessoal. Mas agora era mais intenso, mais complexo. O que fazemos agora? Ela perguntou em voz baixa. Gabriel levantou-se e caminhou até a janela, observando a noite escura. Eu tenho uma proposta para você. Mas primeiro preciso saber se você realmente quer continuar trabalhando aqui, sabendo de tudo. Clara juntou coragem. Sim, eu quero. Ele se virou para encará-la. O acordo financeiro com seu pai está prestes a terminar. O pagamento final seria depositado no próximo mês. Mas eu gostaria de fazer algo diferente. O que você tem em mente? Trabalhe comigo em algo que não seja apenas culpa ou obrigação. Ajude-me a criar algo em memória de Diana e Valentina. Uma fundação, talvez. Para ajudar famílias que passaram por tragédias similares. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Era mais do que esperava, mais do que sonhara possível. Eu adoraria, ela disse, sua voz embargada. Gabriel retornou ao seu assento, algo que poderia ser quase um sorriso tocando brevemente seus lábios. Então comece amanhã como minha assistente, não minha empregada. Helena já suspeita que algo mudou, mesmo sem saber os detalhes. Na semana seguinte, a dinâmica da mansão Moretti mudou completamente. Clara passou de sua rotina meticulosa de limpeza para sentar ao lado de Gabriel em seu escritório, pesquisando fundações existentes, estudando casos legais semelhantes e elaborando os primeiros esboços do que se tornaria a Fundação Diana Valentina. Olha isto, Clara disse numa tarde de quinta-feira, apontando para a tela do laptop. A Fundação Esperança em Marcha teve casos parecidos. Eles oferecem tanto apoio legal quanto psicológico para famílias afetadas por acidentes. Gabriel inclinou-se para observar melhor, sua proximidade fazendo Clara sentir um formigamento estranho na pele. Durante as últimas 2 semanas, esses momentos de proximidade tinham se tornado mais frequentes, e cada vez mais, ela percebia detalhes que antes passavam despercebidos. O modo como ele franzia o senho quando concentrado, o aroma de seu aftershave, a forma como tamborilar os dedos na mesa quando estava pensando. Gostei da abordagem deles, Gabriel murmurou, inclinando-se ainda mais para ler. Talvez possamos adaptar o modelo, torná-lo mais abrangente. E se oferecêssemos não apenas suporte jurídico e psicológico, mas também bolsas de estudo para membros jovens das famílias afetadas? Clara virou-se para ele,
empolgada com a ideia. Foi então que percebeu que seus rostos estavam a centímetros de distância. Os olhos escuros de Gabriel encontraram os seus, e por um momento eterno, o mundo pareceu pausar. Desculpa, ele murmurou, começando a se afastar. Não, Clara disse rapidamente, colocando a mão sobre a dele que descansava na mesa. Você não precisa sempre recuar, Gabriel. O contato fez ambos congelarem. Era a primeira vez que ela o tocava, além de um aperto de mão formal ou um esbarrão acidental. A intensidade do momento foi quebrada pela entrada súbita de Helena. Senhor Moretti, seu irmão Ricardo está aqui. A governanta anunciou, lançando um olhar peculiar para a mão de Clara, ainda sobre a de Gabriel. Clara recuou imediatamente, sentindo o rosto esquentar. Gabriel endireitou-se, recuperando rapidamente sua compostura habitual. Mande-o entrar. Ricardo Moretti entrou no escritório como uma rajada de vento, alto como Gabriel, mas com uma energia inquieta que preenchia instantaneamente qualquer ambiente. Seus olhos azuis escanearam a cena, parando na papelada espalhada sobre a mesa. Então é verdade, ele disse, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Meu irmão recluso finalmente encontrou alguém com quem trabalha, além de documentos e planilhas. Ricardo, Gabriel disse em tom de advertência. Clara é minha assistente. Estamos desenvolvendo uma fundação beneficente. Ah, a Clara famosa. Ricardo estendeu a mão para ela. Helena tem falado sobre a mudança mágica que você operou em Gabriel. Ele até sorriu quando recebi a ligação da semana passada, acredita? Clara apertou sua mão, sentindo-se ligeiramente intimidada pela personalidade efervescente de Ricardo. É um prazer conhecê-lo oficialmente. Uma fundação, é? Ricardo sentou-se informalmente na beira da mesa. E sobre o que exatamente? Gabriel explicou o conceito enquanto Clara observava a interação entre os irmãos. Era óbvio que eram próximos apesar de suas personalidades contrastantes. Gabriel controlado e reservado, Ricardo expansivo e espontâneo. É uma ótima ideia, Ricardo disse finalmente. Mas posso sugerir algo? Ele olhou especificamente para Clara. Já que vocês serão parceiros nisso, talvez devessem sair deste escritório de vez em quando, conhecer organizações similares pessoalmente, entrevistar famílias que poderiam se beneficiar. Sair? Gabriel franziu a testa. Como em deixar este mausoléu que você construiu? Ricardo disse sem rodeios. Clara, quanto tempo você trabalha aqui? Já viu meu irmão fora desta casa sequer uma vez? Clara olhou entre os dois, incerta se deveria responder. Ela só trabalha aqui há 3 semanas. Gabriel respondeu por ela, um toque de defensiva em sua voz. Exato. E eu aposto que você não saiu uma vez sequer, exceto para reuniões essenciais. Ricardo virou-se para Clara. Ele tem ficado assim desde... Bem, desde o acidente. Eu tenho tentado tirá-lo daqui há anos. Ricardo, Gabriel advertiu novamente, mas havia menos força em sua voz do que o habitual. Sabe o que eu acho? Ricardo continuou, ignorando o tom de aviso do irmão. Vocês dois deveriam ir a campo esta semana. Há uma organização sem fins lucrativos no centro da cidade que trabalha especificamente com vítimas de acidentes de trânsito. Eu conheço a diretora. Posso agendar uma visita para amanhã. Clara viu Gabriel hesitar, o conflito evidente em sua expressão. Algo a fez tomar uma decisão impulsiva. Eu acho que é uma excelente ideia, ela disse firmemente. Como vocês dois podem criar uma fundação efetiva se não entendem plenamente as necessidades reais das pessoas que pretendem ajudar? Gabriel a olhou surpreso. Você realmente acha que deveríamos... Sim, Clara interrompeu. E não apenas como eu, sua assistente, mas como alguém que precisou lidar com uma tragédia similar. Conhecer outras pessoas, ouvir suas histórias, pode ser exatamente o que precisamos para dar um foco mais preciso à fundação. Ricardo bateu palmas entusiasticamente. Vejo que você tem bom senso, Clara. Gabriel, o que você diz? Uma manhã fora não vai matá-lo. Por um longo momento, Gabriel permaneceu silencioso, lutando visivelmente com alguma batalha interna. Então, para surpresa de ambos, ele assentiu lentamente. Está bem.
Agende para amanhã às 14h. Excelente, Ricardo levantou-se. E já que estamos fazendo mudanças, por que vocês dois não almoçam fora hoje? Há um restaurante novo no centro que... Não exagere, Ricardo, Gabriel cortou, mas Clara viu o canto de seus lábios se curvar ligeiramente, quase um sorriso. Após Ricardo sair, o escritório parecia menor, mais íntimo. Clara e Gabriel evitaram contato visual por alguns momentos, processando o que havia acabado de acontecer. Você tem certeza disso? Gabriel perguntou finalmente. Passar uma tarde fora, conhecendo pessoas, também vai ser difícil para você. Ouvir histórias que podem espelhar a sua própria. Clara pensou em sua resposta. Talvez seja exatamente disso que eu precise, que nós precisemos. Ela respirou fundo. Gabriel, eu passei os últimos 5 anos tentando esquecer o que aconteceu. Você passou os mesmos 5 anos tentando se esconder. Talvez esteja na hora de enfrentarmos o que aconteceu de frente, para podermos realmente seguir em frente. Ele a estudou longamente, seus olhos escuros impenetráveis. Então fez algo que a deixou completamente surpresa. Estendeu a mão formal para ela. Parceiros? Perguntou, numa referência óbvia não apenas ao projeto da fundação. Clara pegou sua mão, mais uma vez sentindo aquele formigamento estranho ao contato. Parceiros? Ela confirmou. Naquela noite, Clara retornou a seu apartamento com a cabeça girando. Tudo estava mudando tão rapidamente. 3 semanas atrás, Gabriel era apenas um patrão distante e amargurado. Agora, eram parceiros em um projeto que poderia ajudar inúmeras pessoas, e havia algo mais crescendo entre eles, algo que ela não estava pronta para nomear. Sentada na beira da cama, Clara pensou no momento em que havia tocado a mão de Gabriel. Houve eletricidade ali, uma conexão que ia além de sua tragédia compartilhada. Mas será que era certo? Depois de tudo o que havia acontecido, depois do envolvimento de ambos na mesma tragédia, seria possível construir algo saudável? O telefone vibrou, interrompendo seus pensamentos. Uma mensagem de número desconhecido. Clara, soube que está trabalhando para o Moretti. Precisamos conversar. Pedro Santos. Clara fitou a tela, o coração acelerando. Pedro estava vivo, estava no Brasil, e sabia onde ela estava. Um novo mistério se abria, justo quando ela pensava que estava começando a entender tudo. Gabriel, precisamos conversar. Clara entrou no escritório sem bater, algo que nunca faria em circunstâncias normais. Era cedo da manhã, 2 horas antes do horário da visita à organização sem fins lucrativos que Ricardo agendara. Gabriel ergueu os olhos dos documentos, notando a tensão em sua expressão. O que aconteceu? Clara fechou a porta atrás de si e mostrou o celular. Recebi uma mensagem ontem à noite, de Pedro Santos. A mudança na expressão de Gabriel foi instantânea. As linhas ao redor de seus olhos se aprofundaram e sua postura ficou rígida. O que ele queria? Não sei. Só disse que precisava conversar comigo. Clara sentou-se na cadeira diante da mesa, suas mãos nervosas entrelaçando-se no colo. Gabriel, eu não respondi. Queria falar com você primeiro. Pela primeira vez desde que iniciaram sua parceria na fundação, Gabriel pareceu verdadeiramente perturbado. Ele levantou-se, caminhando até a janela, as mãos nos bolsos. Pedro Santos é... complicado, ele disse finalmente. Sim, ele sobreviveu ao acidente. Passou meses em fisioterapia, teve várias cirurgias. Quando soube que íamos para Portugal, pensei que seria melhor para todos. Meu pai nem mencionou que ele estava vivo, Clara disse, frustração colorindo sua voz. Por que você não me contou? Porque eu não sabia como você reagiria. Gabriel virou-se para encará-la. Pedro culpa a mim e a Valentina pelo que aconteceu. Ele tem todo o direito de fazê-lo. Mas ele também nunca superou a morte de Diana. E quando soube que você estava aqui... Como ele sabia? Meu irmão, Ricardo tem o hábito de falar demais quando bebe. Provavelmente mencionou sobre a fundação em algum evento social. Pedro ainda tem contatos na cidade. Clara pressionou as palmas das mãos contra as têmporas, tentando processar tudo. O que eu faço? Eu tento encontrá-lo? Ignoro a mensagem?
Gabriel retornou para sua mesa, seus olhos encontrando os dela. Isso é sua decisão. Mas vou te dizer algo sobre Pedro. Ele não é a mesma pessoa de 5 anos atrás. O acidente mudou todos nós, mas ele nunca conseguiu encontrar a paz que você e eu estamos tentando construir. A porta se abriu antes que Clara pudesse responder. Helena entrou, mas parou abruptamente ao ver suas expressões tensas. Desculpem interromper, mas há alguém na recepção. Um senhor Pedro Santos. Diz que tem um compromisso com a senhorita Clara. O silêncio que se seguiu foi tenso o suficiente para se cortar com uma faca. Clara sentiu seu estômago revirar. Ele está aqui, ela sussurrou. Gabriel levantou-se imediatamente. Mande-o embora, Helena. Gabriel, Clara interrompeu, surpreendendo-se com sua própria firmeza. Não. Se ele veio até aqui é porque tem algo importante a dizer. Talvez seja a hora de enfrentar isso. Clara, você não entende. Pedro não está bem. Desde o acidente, ele... Diga a ele que estou descendo, Clara disse para Helena, que olhou nervosamente entre os dois antes de assentir e sair. Você não precisa fazer isso, Gabriel disse, sua voz carregada de preocupação. Preciso. Clara levantou-se, alisando as mãos no vestido. Mas quero que você confie em mim. Se eu precisar, vou subir imediatamente. Gabriel assentiu relutantemente. Estarei aqui. Clara desceu as escadas, cada passo ecoando no hall silencioso. Na recepção, um homem estava de costas para ela, observando o jardim através da janela. Era mais alto do que imaginava. Ombros largos, cabelos castanhos com fios grisalhos prematuros nas têmporas. Pedro? Ele se virou lentamente. O rosto que Clara encontrou estava marcado pelo tempo e pela dor. Olhos fundos, linhas profundas ao redor da boca, uma cicatriz irregular correndo da testa até a têmpora esquerda. Mas seus olhos eram do mesmo verde suave que Diana costumava descrever. Clara, ele disse, sua voz rouca, você cresceu. Faz 5 anos, ela respondeu, tentando manter a voz firme. O que você quer, Pedro? Você sabe o que eu quero. Quero que me diga por que está trabalhando para o homem que matou sua irmã. Gabriel não matou Diana. Ele estava no carro. Ele deixou aquela mulher dirigir embriagada. Pedro se aproximou, e Clara pôde ver a tensão em seus ombros. E agora você está aqui, trabalhando para ele, fazendo... O quê? Fundação beneficente? Isso é algum tipo de piada cruel? Não é assim, Clara disse firmemente. Pedro, eu sei que você ainda está sofrendo. Você não sabe nada. Ele elevou a voz, e Clara automaticamente deu um passo para trás. Eu passei 5 anos tentando esquecer o que aconteceu. 5 anos em fisioterapia, cirurgias, pesadelos todas as noites. E então, eu descubro que a irmã da única pessoa que eu amei está aqui, brincando de casinha com o homem responsável. Gabriel está sofrendo tanto quanto você, Clara disse, sentindo lágrimas picarem seus olhos. E eu também sofri, Pedro. Todos nós sofremos. Então o que você está fazendo aqui? Procurando absolvição? Tentando colocar um band-aid em uma ferida que nunca vai fechar? Antes que Clara pudesse responder, ouviram passos nas escadas. Gabriel apareceu, descendo rapidamente, mas parando a uma distância segura. Pedro, ele disse, sua voz cuidadosamente controlada. Acho que você já disse o que veio dizer. Pedro virou-se para Gabriel, e por um momento Clara temeu que ele pudesse atacá-lo fisicamente. A tensão no ar era palpável. 5 anos, Pedro disse, sua voz tremendo de raiva contida. 5 anos você tem vivido nesta mansão com seu dinheiro, sua culpa conveniente, enquanto Diana está morta e Clara estava... Onde? Limpando casas alheias para sobreviver. O pai dela recebeu suporte. Gabriel começou. Dinheiro sujo. Pedro interrompeu. Você comprou o silêncio dele, mas não pode comprar o perdão. Eu não estou pedindo perdão, Gabriel disse, algo endurecendo em sua voz. Estou tentando fazer o certo. O certo? Pedro riu amargamente. O certo seria ter impedido sua esposa de dirigir naquela noite. O certo seria ter aceito a responsabilidade publicamente, em vez de encobrir tudo.
Clara viu os ombros de Gabriel tensionarem e decidiu que precisava intervir. Pedro, pare, ela disse firmemente. Você tem todo o direito de estar zangado, mas vir aqui acusar Gabriel não vai trazer Diana de volta. Nada vai. Pedro virou-se para ela e havia algo além de raiva em seus olhos. Havia dor profunda, perda irreparável. Como você pode defender ele, Clara, depois de tudo? Eu não estou defendendo ninguém, ela disse, sua voz se suavizando. Estou tentando seguir em frente. Estou tentando transformar essa tragédia em algo que possa ajudar outras pessoas. Gabriel e eu estamos criando uma fundação em nome de Diana e Valentina. Uma fundação, Pedro repetiu, descrença em sua voz. Como se isso apagasse o que aconteceu. Nada vai apagar, Gabriel disse calmamente. Mas talvez possamos evitar que outras famílias passem pelo que passamos. Pedro olhou entre Clara e Gabriel, e algo em sua expressão começou a mudar, não para aceitação, mas para uma compreensão relutante. Vocês dois merecem um ao outro, ele disse finalmente, mas havia menos veneno em suas palavras. Dois culpados tentando se absolver através do outro. Ele caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Clara, Diana adorava você. Ela não ia querer que você se perdesse tentando salvar alguém que não pode ser salvo. Então ele saiu, deixando Clara e Gabriel em silêncio tenso. Após longos momentos, Gabriel aproximou-se dela. Você está bem? Clara assentiu, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Eu não esperava que fosse tão intenso. Pedro tem vivido com essa raiva há 5 anos. Não vai mudança da noite para o dia. Gabriel hesitou, então tocou suavemente seu braço. Mas sinto muito por ele ter aparecido assim. Sinto muito por tê-la envolvido nisso. Clara olhou nos olhos de Gabriel e viu sinceridade genuína ali. Você não me envolveu, Gabriel. Eu escolhi ficar. Eu escolhi trabalhar com você na fundação. E eu... Ela parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que mudaria completamente a dinâmica entre eles. O quê? Ele perguntou suavemente, sua mão ainda em seu braço. Eu quero continuar escolhendo ficar, ela disse em voz baixa. Por um momento, Gabriel ficou completamente imóvel. Então, lentamente, ele assentiu. Eu também quero que você fique. O momento foi interrompido pelo som do celular de Clara. Ela olhou a tela e viu uma mensagem de Pedro. Desculpa. Não pretendia ser cruel. Só não consigo entender como vocês seguem em frente quando eu ainda estou preso. Clara mostrou a mensagem para Gabriel. Talvez ele precise da ajuda que nossa fundação vai oferecer. Gabriel a olhou com algo que poderia ser admiração. Você é incrível. Depois de tudo que ele disse... Ele está sofrendo, Gabriel. Como eu sofri. Como você sofre. Clara guardou o telefone. Talvez um dia possamos ajudá-lo também. Ainda vamos para a visita hoje à tarde? Gabriel perguntou. Mais do que nunca, Clara respondeu. Pedro estava certo sobre uma coisa. Precisamos entender melhor as pessoas que queremos ajudar. Gabriel assentiu, mas não soltou seu braço imediatamente. Clara? Sim? Obrigado por ficar, por não sair correndo depois de tudo isso. Ela sorriu, uma sensação estranha e cálida espalhando-se em seu peito. Obrigado por me deixar ficar. A tarde de sexta-feira estava quente quando Clara e Gabriel saíam da reunião na organização sem fins lucrativos. A diretora, uma mulher gentil de olhos compassivos, havia compartilhado histórias devastadoras de famílias devastadas por acidentes de trânsito. Durante toda a conversa, Clara notou como Gabriel absorvia cada palavra, tomando notas detalhadas e fazendo perguntas específicas. Aquela família que perdeu 3 filhos em um único acidente, Gabriel disse enquanto caminhavam de volta ao carro. Como eles conseguiram? Continuar? A terapia em grupo ajudou muito, Clara respondeu, relembrando o que a diretora havia explicado. Eles encontraram outras pessoas que entendiam sua dor. Naquele momento, o celular de Clara tocou. Era Helena, sua voz tensa ao telefone. Senhorita Clara, o senhor Gabriel precisa voltar imediatamente. Houve um problema com... Bem, está melhor ele explicar.
Gabriel franziu a testa quando Clara relatou a ligação. O que pode ter acontecido? Durante a viagem de volta, uma sensação de apreensão tomou conta de Clara. Gabriel dirigia em silêncio concentrado, e ela percebia sua tensão no modo como suas mãos apertavam o volante. Ao chegarem à mansão, Helena os esperava na porta, claramente agitada. O Sr. Roberto Torres está no escritório, ela informou. Ele trouxe documentos sobre a fundação. Gabriel parou abruptamente. Roberto? Mas ele não deveria chegar antes da próxima semana. Senhor, eu acho que é melhor o senhor ir sozinho primeiro. Há algo que... Não, Clara interrompeu. Somos parceiros neste projeto. Eu vou com ele. Gabriel assentiu após um momento de hesitação. Tem razão. Vamos juntos. Eles encontraram Roberto Torres, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, sentado na poltrona do escritório, com uma pilha de papéis em seu colo. Seu semblante era grave. Gabriel. Roberto levantou-se ao vê-los. E você deve ser Clara. Roberto Torres, advogado da família Moretti há 20 anos. Roberto, o que está acontecendo? Gabriel perguntou diretamente. Helena parecia preocupada. Roberto suspirou profundamente. Sentem-se, por favor. Recebi uma ligação hoje de madrugada. Pedro Santos entrou com uma ação legal contra vocês. Clara sentiu o estômago revirar. Gabriel endireitou-se na cadeira. O que tipo de ação? Ele está contestando o acordo de confidencialidade assinado há 5 anos. Mais do que isso, está alegando que vocês estão usando a morte de Diana Oliveira e Valentina Moretti para fins lucrativos através da fundação. Mas isso é absurdo, Clara exclamou. A fundação é sem fins lucrativos. Queremos ajudar pessoas. Roberto abriu uma pasta e deslizou alguns papéis para eles. Ele também está alegando que há conflito de interesses, já que Clara é irmã de uma das vítimas e está trabalhando diretamente para Gabriel. Gabriel leu rapidamente os documentos, seu rosto empalidecendo. Ele quer que a fundação seja interrompida. Está pedindo que todos os documentos relacionados ao acidente sejam tornados públicos. E não é só isso, Roberto continuou. Ele também está solicitando uma revisão completa do acordo financeiro com a família Oliveira, alegando que foi insuficiente e coercitivo. Clara sentiu como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. Meu pai nunca se sentiu coagido. Ele aceitou o acordo voluntariamente. Pedro está alegando que a diferença de recursos financeiros entre sua família e a de Gabriel criou uma situação de coerção implícita. Gabriel se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Quanto tempo temos para responder? 30 dias, mas há algo mais. Roberto hesitou olhando para Clara. Pedro está pedindo acesso a todos os registros médicos e psicológicos relacionados ao acidente, incluindo os seus, Clara. Os meus? Clara sentiu o sangue gelar. Por quê? Ele alega que você pode estar sendo manipulada emocionalmente por Gabriel, que sua decisão de trabalhar aqui e criar a fundação não é independente. Gabriel virou-se abruptamente. Isso é ridículo. Clara tomou suas próprias decisões. Eu sei, Gabriel, mas precisamos nos preparar para contestar isso adequadamente. Roberto juntou os papéis. A imprensa já está começando a fazer perguntas. Se isso virar um escândalo público, vai destruir a fundação antes mesmo que ela comece, Clara completou sua voz fraca. O escritório ficou em silêncio pesado. Clara observou Gabriel, que estava visivelmente lutando para manter o controle. Roberto, eu quero que você faça tudo o que for necessário para garantir que Clara não seja prejudicada nesta situação. Gabriel disse finalmente. Gabriel, não, Clara protestou. Nós enfrentamos isso juntos. Clara, Gabriel virou-se para ela, determinação em seus olhos. Talvez Pedro esteja certo. Talvez eu tenha sido egoísta em envolvê-la nisso. Você não me envolveu. Eu escolhi estar aqui. Mas a que custo? Gabriel passou as mãos pelo cabelo, frustrando o evidente. Se perdermos isso nos tribunais, sua reputação vai ser destruída junto com a minha. Você não merece isso. Gabriel Moretti, não você ousar decidir o que eu mereço ou não. Clara disse.
levantando-se para encará-lo. Eu passei 5 anos da minha vida fugindo de tudo relacionado à morte de Diana. Eu não vou fugir agora. Roberto limpou a garganta desconfortavelmente. Talvez eu devesse dar a vocês um momento para processar isso. Não, Clara disse firmemente. Roberto, eu quero que você saiba que estou 100% comprometida com esta fundação. Se Pedro quer uma briga, ele vai ter. Gabriel a olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Clara, você entende o que isso pode significar? Toda a sua vida vai ser exposta. Cada detalhe do acidente vai ser revisitado. Eu sei, ela respondeu, sua voz ganhando força. Mas talvez seja exatamente disso que precisemos. Talvez seja a hora de parar de esconder e começar a enfrentar tudo abertamente. Roberto acenou em aprovação. Uma estratégia de transparência total pode realmente funcionar a nosso favor. Especialmente se pudermos demonstrar que a Fundação tem intenções genuínas de ajudar outras famílias. E quanto ao acordo de confidencialidade, Gabriel perguntou, vamos contestá-lo, mas também vamos usar essa oportunidade para mostrar que não temos nada a esconder. Roberto fez uma pausa. Há uma coisa que pode ajudar. Se conseguirmos depoimentos de algumas das famílias que visitamos hoje, mostrando como a Fundação já está impactando positivamente suas vidas. Sim, Clara disse imediatamente. A diretora mencionou várias famílias que demonstraram interesse à nossa abordagem. Gabriel assentiu lentamente. Roberto, organize tudo. Mas quero que Clara tenha acesso ao melhor advogado para representar seus interesses independentemente dos meus. Gabriel, Clara colocou a mão no braço dele. Nós somos parceiros nisto, no bem e no mal. Por um longo momento, Gabriel a estudou. Então, para surpresa dela, ele pegou sua mão entrelaçando seus dedos nos dela. No bem e no mal, ele repetiu. Roberto sorriu ligeiramente. Bem, se vocês estão decididos a enfrentar isso juntos, vamos precisar trabalhar rápido. Tenho algumas estratégias que gostaria de discutir. Enquanto Roberto começava a detalhar os próximos passos, Clara manteve sua mão na de Gabriel. Sabia que as próximas semanas seriam as mais difíceis de suas vidas, mas pela primeira vez desde o acidente, sentia que estava no lugar certo. Há uma coisa a mais, Clara disse subitamente, interrompendo Roberto. Eu quero encontrar Pedro. Gabriel a olhou com surpresa. O quê? Talvez se conversarmos com ele diretamente, sem advogados ou documentos legais, possamos entender melhor o que ele realmente quer. Às vezes, a raiva vem do sentimento de ser ignorado ou não ouvido. Roberto franziu a testa. Isso pode ser arriscado. Qualquer coisa que vocês digam pode ser usada posteriormente. Mas também pode ajudar a resolver isso sem uma batalha legal devastadora, Clara argumentou. Pedro está ferido, não maldoso. Talvez haja uma maneira de incluí-lo na fundação em vez de lutar contra ele. Gabriel apertou sua mão. Você realmente acredita nisso? Acredito, Clara respondeu com sinceridade. E se não funcionar, pelo menos teremos tentado fazer as pazes em vez de partir para o ataque. Roberto assentiu pensativo. É uma abordagem interessante. Se feita corretamente, pode mostrar boa fé da parte de vocês. Então está decidido, Gabriel disse, olhando fixamente para Clara. Amanhã tentaremos conversar com Pedro. E vamos preparar nossa defesa completa para a ação legal. Enquanto Roberto reunia seus papéis e se preparava para sair, Clara percebeu uma mudança sutil em Gabriel. Ele parecia mais determinado, menos atormentado. Pela primeira vez desde que se conheceram, ele não estava fugindo de um problema, mas enfrentando-o de frente. Gabriel, Clara disse depois que Roberto saiu. Obrigada por não tentar me afastar disto. Ele segurou ambas as mãos dela. Obrigado por ficar, por lutar ao meu lado. Naquele momento, com suas mãos unidas e uma batalha pela frente, Clara percebeu que seus sentimentos por Gabriel haviam evoluído muito além de simpatia ou compreensão mútua. Mas agora não era hora de explorar esses sentimentos. Agora era hora de lutar pela fundação, pela verdade, e pelo direito de transformar tragédia em esperança. O sábado amanheceu nublado,
combinando com o humor pesado que tomava conta da mansão Moretti. Clara acordou cedo, incapaz de dormir depois de uma noite de pesadelos, onde os rostos de Diana, Valentina e Pedro se misturavam em acusações silenciosas. Ela havia decidido ficar na casa de hóspedes da mansão na noite anterior, após a reunião com Roberto, para que pudessem começar cedo a busca por Pedro. Quando desceu para a cozinha, encontrou Gabriel já vestido, sentado à mesa com uma xícara de café e o laptop aberto. Ele parecia ter dormido tão pouco quanto ela, olheiras escuras sob seus olhos. Já descobriu alguma coisa? Clara perguntou, servindo-se de café. Pedro está hospedado no Hotel Presidente, no centro da cidade. Conseguiu o número do quarto através de um contato. Gabriel fechou o laptop. Ainda tem certeza de que quer fazer isso? Tenho, Clara respondeu, sentando-se ao lado dele. Precisamos tentar. 40 minutos depois, estavam diante da porta do quarto de Pedro. Clara respirou fundo antes de bater. Quem é? A voz de Pedro estava rouca, como se ele tivesse acabado de acordar. Sou eu, Clara. Estou com Gabriel. Podemos conversar? Houve uma longa pausa antes que a porta se abrisse. Pedro apareceu vestindo uma camiseta simples e jeans, os cabelos desalinhados, expressão desconfiada. O que vocês querem? Queremos entender, Gabriel disse calmamente. Entender o que realmente está acontecendo. Pedro hesitou, então abriu a porta completamente, indicando que entrassem. O quarto estava em desordem. Roupas espalhadas, garrafas de água vazias na mesa de cabeceira, papéis por toda parte. Legal a sua ação legal, Clara disse, decidindo ir direto ao ponto. Mas antes que isso vire uma guerra total, queremos ouvir você. De verdade. Pedro sentou-se na cama, passando as mãos pelo rosto. Vocês não entendem. Vocês dois, criando essa fundação juntos, como se pudessem simplesmente apagar o que aconteceu. Nós não estamos tentando apagar nada, Gabriel respondeu. Estamos tentando fazer algo positivo sair de uma tragédia. Positivo? Pedro se levantou abruptamente. Como pode ser positivo quando Diana está morta? Quando eu mal consigo andar direito depois de 5 cirurgias? Quando acordo todas as noites suando frio, lembrando do som do impacto? Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Pedro, todos nós perdemos algo naquela noite. Diana era minha irmã. Eu também tenho pesadelos. Eu também sinto falta dela todos os dias. Mas você tem Gabriel, Pedro disse amargamente. Você tem alguém que divide essa dor. Eu tenho ninguém. Diana se foi, e eu fiquei sozinho com toda essa raiva. Gabriel se aproximou lentamente. Pedro, a ação legal não vai trazer Diana de volta. Não vai curar nenhum de nós. Mas pelo menos vai fazer você pagar, Pedro explodiu. Vai mostrar para todos quem você realmente é. Um milionário que compra silêncios e cria fundações beneficentes para limpar sua consciência. É isso que você realmente quer? Clara perguntou suavemente. Ou você quer ajudar outras pessoas a não passarem pelo que passamos? Pedro virou-se para ela e Clara viu lágrimas em seus olhos. Eu só quero que faça sentido, que tenha algum significado. Então nos ajude, Gabriel disse, sua voz surpreendentemente suave. Em vez de lutar contra a fundação, trabalhe conosco. Você pode trazer uma perspectiva que nós não temos. A perspectiva de alguém que sobreviveu ao acidente. Você não entende, Pedro disse, sua voz quebrando. Eu não sobrevivi. Eu estou aqui, respirando, mas eu não sobrevivi. Clara sentiu algo se quebrar dentro dela. Aproximou-se de Pedro e, num impulso, o abraçou. Ele tentou resistir no início, mas depois cedeu, suas lágrimas finalmente caindo. Eu sinto tanto a falta dela, ele soluçou. E eu odeio que você tenha seguido em frente. Eu odeio que eu não consiga. Eu não segui em frente, Clara sussurrou. Eu apenas aprendi a carregar a dor de forma diferente. Quando Pedro finalmente se afastou, havia algo diferente em seus olhos. Não mais a raiva cega, mas uma vulnerabilidade crua. E se eu retirar a ação? Ele perguntou, olhando para Gabriel. O que você faria?
Gabriel considerou a pergunta cuidadosamente. Eu faria você ser parte da fundação. Co-fundador. Sua perspectiva é valiosa. E talvez seja o que todos nós precisamos para realmente curar. E os documentos? O acordo de confidencialidade? Vamos tornar tudo público voluntariamente, Clara disse. Sem segredos, sem esconder nada. A verdade completa. Pedro caminhou até a janela olhando para a cidade lá embaixo. Eu passei 5 anos com tanto ódio. É estranho pensar que pode existir outro caminho. Não é fácil, Gabriel admitiu, mas é possível. Depois de longos momentos de silêncio, Pedro virou-se para eles. Eu vou retirar a ação, mas eu quero ser parte de tudo. Decisões da fundação, entrevistas, tudo. Claro, Clara disse imediatamente. E eu quero que vocês saibam, Pedro continuou, que eu via isso entre vocês. A forma como vocês olham um para o outro. É complicado, considerando tudo, mas talvez seja exatamente o que Diana quereria que acontecesse. Clara sentiu seu rosto corar e viu Gabriel fazer o mesmo. Pedro. Gabriel começou. Não. Pedro o interrompeu com um pequeno sorriso, o primeiro que eles viam dele. Está tudo bem. Talvez seja a hora de todos nós começarmos a viver de novo. Quando deixaram o hotel, Clara e Gabriel caminharam em silêncio até o carro. O peso da manhã estava começando a se aliviar, mas ainda havia uma tensão no ar. Gabriel, Clara disse finalmente. O que Pedro disse? Sobre nós. Gabriel parou, virando-se para encará-la. Clara, eu sei que o timing é terrível. Com tudo o que está acontecendo com nossa história, mas eu não posso mais fingir que não sinto algo por você. O coração de Clara acelerou. Gabriel, eu sei que é complicado. Eu sei que talvez não seja apropriado. Mas quando penso em perder você, quando Pedro ameaçou expor tudo e eu pensei que você poderia ir embora. Eu não vou embora, Clara disse firmemente. E quanto aos meus sentimentos, eu também não posso mais fingir. Gabriel aproximou-se, hesitante. Será que é errado encontrar algo bom em meio a toda essa dor? Talvez, Clara admitiu. Mas talvez seja exatamente isso que precisamos, transformar a dor em algo real. Ele tocou seu rosto suavemente. Você tem certeza? Depois de tudo? Especialmente depois de tudo, ela respondeu. Gabriel a beijou então suave e hesitante no início, depois com mais segurança. Era um beijo carregado de culpa, dor, esperança e algo novo, algo que nenhum dos dois tinha permissão de sentir até agora. Quando se separaram, Clara encostou sua testa na dele. O que fazemos agora? Agora vamos para casa, Gabriel disse suavemente. Vamos ligar para Roberto, organizar uma coletiva de imprensa para anunciar que Pedro está se juntando à fundação. E então, vamos ver para onde isso nos leva. Juntos? Clara perguntou. Juntos, ele confirmou. Enquanto dirigiam de volta à mansão, Clara sentiu uma mistura estranha de paz e apreensão. O ponto mais baixo havia passado. O confronto com Pedro, a ameaça legal, a exposição de todos os seus segredos. Mas havia também uma nova complicação. Algo que poderia ser ainda mais desafiador que tudo que haviam enfrentado até agora. Seus sentimentos um pelo outro. Restava saber se o amor nascido da tragédia poderia realmente florescer em algo saudável e duradouro. 3 semanas depois, Clara estava no palco improvisado no hall da mansão Moretti, olhando para o mar de repórteres e câmeras. Ao seu lado, Gabriel mantinha uma postura ereta, embora ela pudesse sentir a tensão em seu braço. Pedro estava do outro lado, surpreendentemente calmo. "Estão prontos?" Gabriel perguntou em voz baixa. Clara assentiu, apertando sua mão brevemente. Não tinham discutido publicamente o que havia acontecido entre eles naquela manhã no hotel de Pedro. Ainda era muito novo, muito frágil para expor ao escrutínio público, mas o toque suave dele enviava ondas de calor pelo seu braço. "Bom dia", Gabriel começou, sua voz firme enquanto se dirigia aos repórteres. "Obrigado por comparecerem. Estamos aqui hoje para fazer um anúncio importante sobre a Fundação Diana Valentina
e para esclarecer alguns mal-entendidos. Uma repórter na primeira fila levantou imediatamente a mão. É verdade que você estava tentando comprar o silêncio das famílias das vítimas através de acordos confidenciais? Gabriel respirou fundo. Durante 5 anos, mantive um acordo de confidencialidade com a família Oliveira, pagando compensação mensal ao senhor Antônio Oliveira, pai de uma das vítimas. Hoje, estou tornando todos os termos desse acordo públicos. Ele acenou para Roberto, que distribuiu pacotes de documentos aos repórteres. Mas por que manter segredo por tanto tempo? Outra repórter perguntou. Porque eu estava carregando uma culpa que não me permitia enfrentar a verdade publicamente. Gabriel admitiu, sua voz tremendo ligeiramente. Na noite do acidente, eu e minha esposa Valentina tivemos uma discussão. Quando ela insistiu em dirigir embriagada, eu permiti, por orgulho, por raiva, e essa decisão custou a vida de 4 pessoas. Um murmúrio de choque passou pela sala. Clara tocou suavemente o braço de Gabriel, um gesto de apoio que não passou despercebido pelas câmeras. Senhor Moretti, um jornalista mais velho se levantou. Como justifica criar uma fundação com a irmã de uma de suas vítimas? Pedro deu um passo à frente antes que Gabriel pudesse responder. Se posso interromper, ele disse, sua voz clara e forte. Meu nome é Pedro Santos. Eu era namorado de Diana Oliveira e também estava no carro naquela noite. Flashes de câmeras dispararam como metralhadoras. Eu passei 5 anos odiando Gabriel Moretti, Pedro continuou. Culpando-o pela morte de Diana, processando-o legalmente, tentando destruir qualquer tentativa dele de seguir em frente. Ele fez uma pausa, olhando para Clara e Gabriel. Mas nas últimas 3 semanas, trabalhando com eles na fundação, eu entendi algo fundamental. Nós todos somos vítimas daquela noite. Todos nós perdemos algo precioso. E gastar energia odiando uns aos outros não traz ninguém de volta. Então o senhor está retirando sua ação? Uma repórter perguntou. Sim, Pedro confirmou. E mais do que isso, estou me tornando cofundador da Fundação Diana Valentina. Vamos trabalhar juntos para garantir que outras famílias recebam suporte legal, emocional e financeiro após tragédias similares. Um jornalista levantou a mão. E a relação pessoal entre o Sr. Moretti e a senhorita Oliveira? Há rumores. Clara sentiu suas bochechas esquentarem, mas Gabriel respondeu calmamente. Clara e eu desenvolvemos um profundo respeito e carinho mútuo durante esse processo de cura. Nossa relação é baseada em compreensão compartilhada e o desejo de transformar uma tragédia em algo positivo. Mas não é um conflito de interesses? O jornalista insistiu. Pelo contrário, Clara disse, sua voz ganhando força. Quem melhor para criar uma fundação para ajudar famílias de vítimas do que pessoas que passaram por essa experiência? Nós sabemos a dor, sabemos as necessidades, sabemos os buracos no sistema que deixam as famílias desamparadas. Gabriel pegou um controle remoto e uma tela desceu atrás deles. Nos últimos 3 meses, já auxiliamos 12 famílias com suporte legal e psicológico. Temos parcerias confirmadas com 5 grandes hospitais para oferecer fisioterapia gratuita a vítimas de acidentes. E arrecadamos 3 milhões de reais em doações. A sala ficou em silêncio por um momento. 3 milhões? Em 3 meses? Uma repórter perguntou incrédula. As pessoas querem ajudar, Pedro disse. Elas apenas precisam saber que seu dinheiro está indo para um lugar que realmente faz diferença. E quanto ao seu pai, senhorita Oliveira? Outro jornalista perguntou. Ele concorda com isso? Clara assentiu, vendo Antônio entrar pela lateral da sala. Ele havia passado as últimas semanas em reabilitação para o alcoolismo, mas estava limpo e determinado. Meu pai optou por fazer parte desse processo, Clara explicou enquanto Antônio se aproximava. Por muitos anos eu me afoguei na raiva e no álcool, Antônio disse ao microfone. Mas ver minha filha e Gabriel transformarem essa dor em algo construtivo me deu esperança. A fundação não apaga o que aconteceu, mas garante que Diana não morreu em vão. Lágrimas brilhavam nos olhos de Clara enquanto abraçava o pai. Gabriel colocou uma mão protetora nas costas dela
e Pedro assentiu em aprovação. Nossa última pergunta, a repórter mais jovem disse. Qual é o futuro da fundação? E de vocês três? Gabriel olhou para Clara e Pedro. A fundação está apenas começando. Queremos expandir nacionalmente, criar centros de apoio em todas as grandes cidades. Quanto a nós três, ele fez uma pausa. Nós somos sobreviventes que aprenderam que a cura acontece quando paramos de esconder e começamos a compartilhar, quando transformamos dor em propósito. E pessoalmente, a repórter insistiu, olhando significativamente para Gabriel e Clara. Clara sentiu Gabriel pegar sua mão abertamente. Pessoalmente, estamos aprendendo que é possível encontrar amor, mesmo nos lugares mais improváveis, que perdão e compreensão podem criar laços mais fortes que raiva e culpa. Estamos tomando um dia de cada vez, Gabriel acrescentou, construindo algo genuíno sobre uma base de verdade total. Depois que os repórteres saíram, Clara, Gabriel e Pedro ficaram sozinhos no hall silencioso. Acho que foi bem, Pedro disse, um sorriso hesitante em seu rosto. Foi além de bem, Clara respondeu, abraçando-o. Estou orgulhosa de nós. Gabriel observou a interação com uma expressão suave. Diana e Valentina estariam orgulhosas também. Pedro assentiu. Sim, eu acho que sim. Quando Pedro saiu para apanhar alguns documentos, Gabriel virou-se para Clara. Então, ele disse, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Você está pronta para toda a atenção da mídia que nosso relacionamento vai receber? Clara riu, aproximando-se dele. Estou pronta para enfrentar qualquer coisa, desde que seja com você. Mesmo levando em conta nossa história complicada? Especialmente por causa disso, ela respondeu. Nossa história é o que nos levou até aqui, nos ensinou a valorizar cada momento, cada escolha. Gabriel a puxou para um abraço. Eu te amo, Clara. Eu sei que é cedo e sei que é complicado, mas eu preciso que você saiba. Clara sentiu lágrimas de felicidade. Eu também te amo, Gabriel. E você está certo, é complicado, mas também é real e é nosso. Enquanto se beijavam no hall da mansão que testemunhara tanto sofrimento, Clara percebeu que haviam alcançado seu verdadeiro clímax. Não apenas a resolução da crise pública, mas o reconhecimento de que o amor deles tinha raízes profundas no perdão, na compreensão e na transformação da dor em esperança. 6 meses depois, o sol da tarde filtrava através das folhas dos ipês roxos que Clara havia ajudado a plantar no jardim da mansão Moretti. Ela estava sentada na mesma mesa de ferro forjado do jardim de inverno, onde Gabriel havia compartilhado sua primeira vulnerabilidade. Mas agora tudo era diferente. As plantas floresciam, havia cores em cada canto e vozes alegres enchiam o espaço. Clara, onde está o formulário de inscrição para o programa de bolsas? A voz de Pedro ecoava do escritório principal que haviam transformado no centro de operações da Fundação Diana Valentina. Na gaveta azul com os outros documentos de educação, ela respondeu, sorrindo ao ouvir os passos apressados de Pedro. O homem que havia sido consumido por raiva e dor 6 meses atrás agora era um dos coordenadores mais dedicados da Fundação, especializando-se em ajudar jovens sobreviventes de acidentes a retomar seus estudos. Gabriel apareceu na porta do jardim de inverno, gravata afrouxada e mangas arregaçadas. Mesmo depois de todos esses meses, o coração de Clara acelerava quando o via. Não mais com a ansiedade temerosa do início, mas com a calidez reconfortante de quem encontrou seu lugar no mundo. Como foi a reunião com o prefeito? Ela perguntou, levantando-se para recebê-lo. Excelente, Gabriel respondeu, abraçando-a e roubando um beijo rápido. Aprovou nossa proposta para o Centro de Reabilitação no bairro Sul. Construção começa no próximo mês. Gabriel, Clara! A voz de Helena ecoou pelo corredor. A governanta havia se tornado uma parte integral da fundação, gerenciando voluntários e coordenando eventos. O Dr. Almeida está aqui para a reunião das 5. Já vamos, Clara respondeu. Virou-se para Gabriel. Pronto para ouvir os resultados do programa piloto de terapia em grupo? Sempre, ele disse, mas hesitou antes de soltar sua mão. Tem certeza de que você está pronta para ouvir sobre a família Torres?
Sei que a história deles espelha muito a sua com Diana. Clara apertou sua mão. Gabriel, precisamos parar de andar nas pontas dos pés um ao redor do outro. Sim, há dias difíceis, como quando atendemos a viúva que perdeu o marido exatamente como Valentina morreu, ou quando vemos um jovem lutando com lesões como Pedro teve. Mas é exato porque passamos por isso que podemos ajudá-los. Você tem razão, ele admitiu, mas ainda parecia preocupado. É só que eu não quero que você se sobrecarregue, especialmente com a nova exposição na mídia. Nas últimas semanas, a Fundação havia ganhado atenção nacional. Histórias de sucesso começavam a emergir. Famílias que reconstruíram suas vidas com o apoio da Fundação. Sobreviventes que encontraram propósito ajudando outros. Clara e Gabriel haviam se tornado porta-vozes não oficiais de uma nova abordagem para lidar com tragédias. Nós vamos lidar com isso juntos, Clara disse, ecoando as palavras que haviam se tornado quase um mantra para eles. Agora vamos ouvir o que Dr. Almeida tem a dizer. Na sala de reuniões, que já havia sido a sala de jantar formal, mas agora servia como espaço de trabalho aberto, encontraram Dr. Almeida, um psicólogo especializado em trauma, cercado por gráficos e relatórios. Os resultados são extraordinários. Ele começou assim que todos se sentaram. Clara, Gabriel, Pedro, Helena e 2 novos funcionários da Fundação. O programa de terapia em grupo que desenvolvemos teve uma taxa de sucesso de 78%. Os participantes relataram redução significativa em sintomas de PTSD, melhora nas relações familiares e, mais importante, encontraram propósito em ajudar outros. E a família Torres? Clara perguntou, sentindo Gabriel pegar sua mão sob a mesa. Ah, sim. Especialmente relevante para vocês. Dr. Almeida encontrou uma pasta específica. A senhora Torres disse, e cito, quando eu vi que até Gabriel Moretti e a irmã de sua vítima conseguiram construir algo significativo juntos, eu soube que havia esperança para nossa família também. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Nas semanas seguintes à coletiva de imprensa, ela havia recebido centenas de mensagens de pessoas que encontraram inspiração em sua história. Mas ouvir sobre o impacto direto em outras famílias ainda a tocava profundamente. Há algo mais, Dr. Almeida continuou. Recomendo expandir o programa para incluir encontros entre sobreviventes e famílias de outras tragédias. A senhora Torres expressou interesse em conhecer pessoalmente senhores. Gabriel olhou para Clara. O que você acha? Acho que é hora, ela respondeu. Não apenas para eles, mas para nós também. Precisamos nos lembrar constantemente de que nossa dor não é apenas nossa. É compartilhada, e é isso que nos cura. Pedro, que havia sido incaracteristicamente quieto, finalmente falou. Eu quero liderar esses encontros, ele disse. Se vocês concordarem. Eu passei tanto tempo carregando raiva, mas agora sinto que posso ajudar outros a soltá-la mais rapidamente. Pedro, Clara disse suavemente, isso seria perfeito. Após a reunião, quando os funcionários se despediram e Helena foi organizar algo na cozinha, Clara, Gabriel e Pedro ficaram sozinhos no jardim de inverno. O crepúsculo pintava o céu em tons de laranja e rosa. Vocês sabiam, Pedro disse, um sorriso melancólico no rosto, que eu sonhei com Diana ontem à noite? Clara e Gabriel se entreolharam. Eles haviam aprendido a não temer essas conversas, mas abraçá-las. E o que ela disse? Clara perguntou. Ela estava rindo. E sabe o que ela disse? Finalmente vocês entenderam. Pedro riu, mas havia lágrimas em seus olhos. Entendi que ela nunca quis que eu carregasse toda essa dor. Ela queria que eu vivesse. Gabriel colocou uma mão no ombro de Pedro. Todas elas querem que vivamos, que transformemos suas memórias em algo que faça diferença. E é o que estamos fazendo, Clara acrescentou. Talvez não da forma que imaginávamos, mas... talvez exato da forma que deveria ser, Pedro completou. Mais tarde, quando Pedro saiu e Helena foi para casa, Clara e Gabriel ficaram sozinhos na mansão. Eles haviam decidido manter suas residências separadas por enquanto, os dois ainda trabalhando seus relacionamentos com terapeutas individuais,
mas passavam a maioria das noites juntos, seja planejando expansões para a fundação ou simplesmente assistindo filmes em silêncio confortável. Clara, Gabriel disse, puxando-a para o sofá da biblioteca, tem algo que quero discutir com você. Ela se acomodou ao seu lado, apreciando a familiaridade do momento. Soa sério. É sobre este lugar, ele disse, gesticulando para a mansão. Eu estava pensando, que tal transformarmos parte dela em um centro de acolhimento temporário para famílias que precisam de suporte imediato após acidentes? Clara se virou para encará-lo. Gabriel, isso é incrível, mas este é seu lar. Não. Ele a corrigiu, pegando sua mão. Este era meu bunker, meu esconderijo. Mas graças a você, virou um lugar de cura. Por que não compartilhá-lo com outros que precisam? Ela o beijou lenta e profundamente. Eu te amo tanto. E sim, acho que é uma ideia perfeita. Tem mais uma coisa, Gabriel disse quando se separaram. Retirou uma pequena caixa de seu bolso. Sei que é cedo. Sei que nossa história é complicada. Mas sei que quero passar o resto da minha vida construindo coisas boas ao seu lado. Clara sentiu lágrimas de felicidade, enquanto abria a caixa para encontrar um simples anel de esmeralda, a pedra do nascimento de Diana, ao lado de um diamante. Casa comigo? Gabriel perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Sim. Ela sussurrou então mais alto. Sim. Enquanto Gabriel deslizava o anel em seu dedo, Clara sentiu a presença reconfortante de Diana, como se sua irmã estivesse ali, sorrindo e dizendo que estava tudo bem, que eles mereciam essa felicidade construída sobre alicerces de perdão e amor. Lá fora, os ipês roxos balançavam suavemente na brisa noturna, suas pétalas dançando como confete de celebração para um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado 6 meses atrás. Chegamos ao final dessa jornada incrível de Clara e Gabriel, uma história que nos mostra como o amor pode florescer mesmo nos terrenos mais improváveis. Se você acompanhou toda essa trajetória, viu que o perdão verdadeiro não apaga o passado, mas transforma o futuro. Viu que a dor compartilhada pode se tornar a base para algo lindo e significativo. A Fundação Diana Valentina continua mudando vidas, assim como Clara e Gabriel mudaram a vida um do outro. Pedro encontrou paz depois de anos de raiva. Helena viu a mansão se transformar de mausoléu em lar. E até mesmo Antônio descobriu que nunca é tarde para recomeçar. Esta história nos ensina que, às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas das nossas maiores tragédias. Que o amor, quando construído sobre honestidade e compaixão, pode curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir que sempre há esperança. Nos comentários, conte-me sua cidade e se você também acredita que as segundas chances existem. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima história.